Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um podcast. Hoje com o Robson, da retífica El Shaddai. Ele trabalha com linha leve, linha pesada. Então, hoje aqui nós vamos tratar de vários assuntos. Vamos tirar muitas dúvidas dos mecânicos, né, É Silvio? isso aí, isso aí. Perguntas técnicas, né? Vamos falar de umas coisas engraçadas também. Vamos falar da história do Robson, onde ele começou. Entendeu? Muitos anos na área aí, da Muito mecânica. tempo, hein? Entendeu? E vamos falar muita coisa boa hoje, pessoal. Fica atento aí que vai rolar muita coisa boa aqui. E a gente vai tirar muitas dúvidas de vocês aí, mecânicos e donos de veículos também. É isso aí. Vai lá, Silvio. Já deixa seu like aí, vai deixando, quando assistir o vídeo, deixa seu like, compartilha, se inscreva no nosso canal aí, no YouTube Mecânica em Pauta. Vamos crescer aí, levar informações até você. E é isso aí, Edgar. Hoje um conteúdo bacana, né? Um cara aí que eu admiro bastante. Eu conheci ele há anos, desde quando eu era moleque, na minha faixa de 10, 11 anos ali. O pessoal que eu trabalho já levava cabeçote pra ele. Certo. E trabalho só com ele, cara. Pra mim, é um grande profissional. Um cara que, cara, sem palavras. Tudo que eu preciso de informação, tenho humildade de chegar e falar, Robson, levar às vezes o carro pra ele. É, Falar, Robson, tá vendo um barulho aqui? Tô achando que é isso aqui que você acha. Não, Silvio, vai nessa linha aqui. E é isso aí. isso aí. Robson, Um ajudando o outro. retífica El Shaddai. É isso aí. Então, Robson, fica à vontade. Conta a sua história. Fala de onde você começou, tá bom? Fica à Legal. vontade aí pra nós. Beleza, galera? Legal aí, boa noite, tudo bem aí com todo mundo? Honrado de estar aqui com vocês, Edgar Muito também, prazer. Silvinho. Muito prazer. Valeu mesmo aí pela oportunidade, algo diferente para mim, mas curti Fica à o vontade aí. desafio e vamos para cima aí com força É isso aí. Vamos crescer. Pra cima. É isso. Chave pra dentro. Então, que nem o Silvinho falou, né, cara? Tem bastante tempo aí. Eu comecei na parte de retífica, mexer com motor, em 99 para 2000. Comecei lá como ajudante e tal, numa empresa. Ali entrei, o meu ramo de profissão na época ela era eletricista, não tinha nada a ver. Mas eu Certo. entrei, comecei a gostar do trabalho, de mexer com a graxa ali, se contaminar e tal. É. E aí foi curtindo. Certo. E nessa daí, graças a Deus, né, acima de tudo, todas as coisas, É. fui aprendendo bem ali. E foi uma escola para mim com tudo. Passei junto, né, trabalhando ali junto na equipe com vários profissionais muito bom, um cara que já tinha muitos anos de profissão, tal. Isso é importante pra nós, né? Com Na certeza. nossa história e no nosso caminhado dia a dia, assim. É isso. Bons profissionais, bons amigos do nosso lado, né, Robson? Com certeza, porque assim, eu sempre falo, né? A gente nunca sabe de tudo, cara. Então, o que a gente conseguir de informação a mais ali, Isso. vai ensinando, vai aprendendo e tendo a oportunidade vai ensinando sim, passando para os outros, né? Eu já passei por certas situações que precisando de uma informação tudo e a pessoa se negava porque estava com medo de uma concorrência ou alguma coisa desse tipo. Verdade. E eu acho que nesse meio aí, cara, que nem a atitude que vocês estão fazendo aqui é muito bacana, sabe? De Legal. tá dando Obrigado. oportunidade. Obrigado E aí mesmo. tem muita gente que não fecha a porta. Fala, não, você quer, você vai correr atrás, não vou te ajudar. Às vezes já passou por aquela experiência. Né? E, cara, eu não sou a favor disso. Não sou a favor disso. Se eu sei, está no controle, está na minha condição ali de mostrar, de ensinar e vai. Porque a minha profissão hoje, 20 e poucos anos aí na área, eu fui o tempo todo aprendendo com as pessoas que estavam ao meu redor, né, que estavam ao meu lado. Né? Então, nada é fácil na vida da gente, mas a gente com dedicação, com empenho, tudo, e tendo as pessoas certas que faz as conexões junto com a gente Isso. consegue absorver o máximo ali. Verdade. Né? E, enfim, é isso. Fiquei lá na empresa 11 para 12 anos, mais ou menos, onde tirei todo o meu aprendizado de iniciante, eu digo assim, porque a gente nunca vai parar de aprender. Sempre tem Verdade. necessidade de ir. Agora mesmo, depois de 20 anos, eu voltei a fazer de novo uma reciclagem, um aprimoramento e tal, por causa Sim. dos motores linha neve e tal. Então, estou fazendo um curso, estudando para o quê? É necessário, é preciso. Assim como a ferramental da gente precisa ir trocando, substituindo o nosso conhecimento, Sim. a gente precisa ir acrescentando a cada dia mais, né? Se atualizando, isso aí. Exatamente. É isso mesmo. E aí, depois, né, quando chegou uma determinada fase da minha vida que eu já estava, né, um pouco descontente com o que eu vivia dentro da empresa e tal, e graças a Deus, que nem eu falei, acima de tudo, mas
A minha esposa também, que é uma mulher fantástica, né, que Deus colocou na minha vida, me apoiou demais com relação a isso, né? E falou, não, vai, vamos tentar junto, né? No começo até ela trabalhou comigo, me ajudando pra caramba, fazia as entregas para mim, que a gente começou, né? Sem ter nada assim em vista. Fui conseguir uma empresa aí que fez o financiamento das máquinas para mim, que eu também não tinha um capital para já iniciar, porque o investimento era tudo muito alto com relação ao maquinário, mas que eu precisava pelo menos o básico. Não consegui comprar grande parte no começo. Então, fiz um levantamento lá do básico que eu precisava comprar e, graças a Deus, consegui. Meu pai também estava junto comigo, né, no profissional ali, que ele já veio também da área metalúrgica, da indústria, né? Então, usinagem, essas coisas, eles sempre ficou. O ano passado que ele desligou da empresa aí, não foi mais. Mas no início, quem estava ali sempre do meu lado foi meu pai e minha esposa, que motivaram, né, nisso daí. Não, vamos, que vai dar certo, vai conseguir. Certo. E aí, cara, foi só Deus honrando cada compromisso que a gente tinha para fazer, né? Certo. E, enfim, é uma caminhada bem grande, bem longa. Mas, cara, eu tenho bastante história para contar já com relação ao que vivi, o que estou vivendo ainda, né? E é isso, cara. E a área ferramental é muito cara, né, Robson? O investimento, maquinário. A gente mecânico já sofre um pouco com as ferramentas simples, que né? E já é caro. Imagina um torno, né? Várias... Porque é muita ferramenta, não é só chegar, só tem um torno e você... eu vou fazer retífica de um motor. Então, o que aconteceu? Engloba muitas peças, né, Edgar? Isso aí, muito. Comigo lá ainda, né? Que nem eu coloquei como uma meta de todo ano eu conseguir comprar um maquinário que eu não tenho. Ou renovar aquele que já deteriorou um pouco, já gastou, então eu vou substituindo. Por quê? Porque ainda mais a gente que trabalha com precisão, então não pode deixar jogado, não pode deixar largado, porque o desgaste vem. E ainda mais que, graças a Deus, a gente tem um fluxo de serviço bom. Então, o maquinário gasta porque usa, né? Então, se está usando é porque está tendo trabalho, tendo serviço para fazer. Verdade. E se você cuida, a durabilidade é maior. Exatamente. Né? Mas, ainda assim, é necessário fazer substituir, né? Sim. E que nem eu falei, como no começo eu não tinha o capital, não tinha o recurso, assim, para já montar uma retífica já com todo o maquinário que tinha, eu fui em cima do mais básico que eu precisava ali comprar e fui indo. E aí, financiei tudo, foi dando certo, fui pagando, fui honrando o compromisso que eu tinha, né, do maquinário. E aí, antes mesmo de eu conseguir terminar de pagar esse primeiro lote que eu comprei, eu já consegui fazer um outro investimento e aumentar um pouquinho as máquinas que eu tinha. Né? Foi nessa daí que eu falei, agora bacana, tá indo, né, tá girando. Eu sempre falo, ninguém é perfeito, né? Então, não vou falar que tudo é 100%, porque não Falamos isso no carro hoje, não né? Não é 100% tudo, né? Uma coisa você acaba falhando ali, peca aqui. É verdade. É impossível agradar todo mundo. Mas, cara, acho que o propósito da gente é bem sério, né? Com seriedade, de tentar fazer sempre o melhor. Sempre o melhor. É o que eu sempre procuro passar para minha equipe lá e levo para minha casa, para minhas filhas também, né? Tudo aquilo que você vai fazer, independente do que for, você falar, não, eu vou me dedicar ao melhor que eu posso ser de mim. O que eu fui ontem, eu vou ser um melhor do que eu fui de mim mesmo hoje. Verdade. Você tem um crescimento, cara. Você tem um crescimento. Mas eu acredito numa fé em Deus tal, e eu sei que Deus se agrada dessas atitudes, né? Dessa situação. De ver o esforço, a dedicação e o carinho pelas coisas tudo. Né? É isso mesmo, verdade. E você está há quantos anos lá já, Robson? Lá com a minha empresa, lá, estou desde 2013. Então, estamos aí... Faz um tempinho já, hein? Já tem um bom tempo. Já vai para 10 anos. Vai para 9 anos. 9 anos. Esse ano faz 9 anos agora. Então, assim, Deus, que nem eu falei, tem honrado muito, né, o compromisso. Cliente, a gente consegue atender bastante em Mogi. Tem outros parceiros de retífica também, né? Mas mesmo assim, o fluxo do mercado é grande para todo mundo. É grande. Né? Então, a gente consegue atender, faço atendimento também algumas oficinas no litoral, Arujá, Santa Isabel, Guararema, que a gente consegue pegar um pouquinho, né? E graças a Deus tem crescido, cara. Muito bem, parabéns. Bom trabalho, é isso aí. Isso mesmo. Sempre está crescendo. Legal. Então vamos lá começar com as perguntas. Pode começar com a pergunta aí, Silvio, para ele. Robson. As fogueira. Nada. As perguntas boas aqui hoje. É nada. Não, vamos lá. Que nem eu falei, né, no começo aí, né, eu trabalho com... Eu não sou leigo em falar porque eu trabalho com o Robson, né? Todos os meus clientes
que eu faço aí, tanto cabeçote como parte de motores ali, eu faço só na El Shaddai. E uma pergunta, Robson, que não é nem eu que eu tinha em mente, mas é que os meus clientes perguntaram. Que conversando com eles hoje, eles perguntou Boa. por que, eles já falaram assim, por que o Power dá tanto PO no cabeçote na parte de comando, né? Daí eu falei assim, não, eu tenho uma resposta, mas... Não, eu falei, não, mas deixa o cara da retífica responder. Deixa ele responder que daí eu fico mais seguro. Eu falei, amém. Isso Então ele aí, vai responder para resposta você. agora. O porquê dá tanta fuga de óleo ali na parte de comando. Né? Barulho, né? Muito Qual é barulho o também. erro que tem ali? Né? Porque ali é um erro, de tanto porque direto dá essa fuga de óleo, né? Nos motores Power 1.0. Né? Porque você, como retífica, como profissional há tanto tempo, qual é o erro desse cabeçote, Robson? O motor, esse Power, o EA111 que a gente conhece aí, né? Certo. Tanto 1.0 quanto 1.6, Aham. logo no início, quando saiu os primeiros lá em 2004, mais ou menos, Sim. isso foi constatado. Tanto é que a Volks começou a fazer recal dos motores e trocar Sim. de novo Certo, e tal. certo. Porque já veio com um erro de projeto mesmo. Certo. Né? Já veio com um erro de projeto mesmo. O Aham. que seria um erro de projeto? Fora de medida, os parâmetros, né? A gente trabalha assim, né? A retífica, em tudo no geral, Certo. a gente tem as medidas que são tolerantes, né? Já projetado pelo próprio fabricante. Certo. Então a gente segue aquilo ali. É com precisão tudo, mas a gente tem o caminho a seguir. Certo. Que eles, quando fazem projeto motor lá, eles põem todos os parâmetros do motor, tolerância máxima e tolerância mínima. Certo. E o nosso trabalho é em continuar mantendo aqueles parâmetros lá para o funcionamento bom do motor. Certo. E no caso do Power mesmo, desse A111, foi constatado sim que tinha bastante diferença com relação às medidas. Entendi. Né? As medidas. Então, ali, o que foi mais preciso em dizer com relação a isso foi um erro de projeto. Certo. Foi um erro de projeto, nas tolerâncias, nas folgas, tudo. Aí, uma coisa que eu sou bem suspeito em falar, mas é a realidade. Às vezes, o que acontece? Também já peguei muito motor desse, com 200, 300 mil, que nunca foi aberto. Então, Entendi. conta-se muito com relação à preventiva. que Isso a gente não sempre fala só aqui, esse, cara, não só esse motor, mas todos os motores. E a troca correta do óleo Exatamente. lubrificante, Então, Com certo? certeza, no assim, tempo certo. Não é por um 15 da... Não, O óleo certo e no tempo certo. Exatamente. Sem deixar vencer, 20W50 no motor Power. cara, por mais assim, que nem foi que eu falei no início, foi constatado um erro de projeto no EA111, tudo bem. Certo. Mas aí o fabricante projetou para usar aquele óleo, para Certo. usar naquela determinada troca. Né? Certo. E aí, às vezes, o dono do carro, o proprietário ali do carro, não respeita isso. Né? Hoje em dia tudo é muito caro, o custo Sim. de manutenção e tal. Então, a gente costuma falar assim, o Brasil vem de uma educação ruim com relação à manutenção, porque não forte. faz uma preventiva, só faz Não. uma corretiva. Top. Infelizmente, Entendeu? Só para quando quebra Robson, mesmo, bom. porque tem que Uma andar. boa colocação de verdade. Então, com relação a isso aí, influencia muito, cara. Você pode pegar uma BM aí, que, pô, é show, espetacular. Mas se o cara não manteve troca de óleo legal, Preventiva certa, né? o óleo certo, o óleo correto, manter uma preventiva, né, falando do motor em si, lubrificação e Certo. desgaste ali, vai ter um desgaste prematuro sim, vai ter problema. Né? Então, não estamos aqui só para falar mal do EA111. Certo. Né? Mas isso num geral. O que é muito importante e faz é isso, manter os parâmetros de fabricante, porque o engenheiro já fez ali, já projetou para aquilo que tinha que ser feito. Certo. Né? E manter manutenção, troca de óleo, manutenção preventiva no tempo certo, isso quilometragem, de acordo com aquilo que já vem mesmo no manual Sim. de todos a linha automotiva, enfim, tudo isso. Então, além Isso aí. do erro que teve de engenharia, Certo. a pessoa saber cuidar do veículo, saber andar, Sim. e Com saber fazer a certeza. preventiva. Com certeza. Tem motores que já passaram por mim lá, pouquíssimo rodado, Robson. 14 mil, 16 mil quilômetros, Sim. batendo já. Isso Já também batendo. já peguei. Sim. Teve um erro de engenharia, sim. Mas e aí, como que você roda com o carro, como você cuida dele, né? Se torna bem mais frágil, né? Com Exatamente. certeza. É que Eu nem- ouvi falar, Robson, que esse EA111, de 2008 a 2011, fizeram ele com uma biela muito curta, estreita demais. Depois disso, corrigiram, fizeram a biela mais larga, entendeu? Por isso que ele dá aquela batidinha de mancal, até com baixa quilometragem, né?
Esse projeto do EA111, ele mudou de 2009 para frente, que a gente fala, né? Ele veio até a bronzina. Antes era a mais larga. Era a biela curta no comprimento, mas ela era mais larga na espessura. Certo. Aí, de 2009 para frente, surgiu a biela mais longa, né? Mais estreita. Porém, é mais estreita na lateral dela. Então, a área de contato ali com o pino, a área de contato com a bronzina, Certo. já foi menor. Aham. Né? Então, aí volta na mesma situação. Troca de óleo incorreta ou no tempo incorreto torna mais e frágil, usar né? o óleo incorreto também influencia muito, porque às vezes, que eu já peguei muitos casos. Certo. Tipo, meu motor começou a fazer um barulhinho ali, eu coloquei um olhinho mais grosso, diminuiu. Falei, não, você não diminuiu, você mascarou o defeito. Então, isso aí para frente, você vai ter uma piora do seu motor. Certo. Né? Então, isso não é correto se fazer em forma alguma. Né? E com relação a esse projeto, o que fizeram? Aumentaram a potência um pouco, não sei, não vou lembrar agora o quanto de cavalo correto que aumentaram lá, mas aumentaram a potência. Então, num projeto que teoricamente já era um pouco problemático, eles mudaram ainda, colocaram um pouco mais de potência. Então, aqui, na minha opinião, por quê? Porque eu vejo um fluxo muito grande dentro da retífica desses motores desse ano para cá. Certo. Então, é lógico, a gente sempre faz uma comparação lá, né? Quando estou conversando com alguém. Você vai comparar, um exemplo, quantas BMW tem na rua e quantos Gol, Fox, Voyage que aplicam no motor. Verdade. Então, a questão de proporção é muito grande. Obviamente que você vai ter muito mais motor do EA111 para mexer, porque tem poucos... Sim, com certeza. Tem poucos BMW rodando. Uma comparação aqui, independente de marca que a gente está fazendo, né? Mas, assim, nesse caso aí, o que aconteceu, na minha opinião, por ver essa grande quantidade de fluxo desses motores de 2009 para frente, ficou bem nítido que realmente já veio um motor bem problemático nessas alterações que eles fizeram aí. E aí depois foi tipo meio que mascarado, porque daí o mercado veio e pediu os 3 cilindros, né? Onde já entrou mais moderno, tudo, outro sistema. Certo. E só continuar na linha desse motor, porque algumas pessoas têm uma opinião, as outras não, sobre 1.0 e 1.6. Sempre também, mas 1.6 é bem melhor, não tem esses problemas que 1.0 tem. Você que está o dia a dia na retífica, pegando sempre o motor, isso é um mito ou é uma verdade, Robson? Então, aí voltou naquele mesmo assunto. Isso eu já fiz pesquisa e já fui ver quanto. Certo. Não vou saber em números agora. Certo. Mas entra na mesma linha. O projeto do motor é o mesmo. Certo. Mudou potência, cavalagem, mas o projeto inicial ali é o mesmo. Certo. Só que a gente vê uma quantidade, de novo, de 1.0 muito maior rodando no mercado do que 1.6. Certo. Entendi. Então, acaba tendo essa demanda um pouco maior dos 1.0. Mas eles apresentam os mesmos problemas, que seria o quê? O básico, que nem às vezes o pessoal chega lá com muito dessa. Meu carro está batendo tucho. Primeiro, o carro é tucho hidráulico. Às vezes pode ser que troca só um tucho e resolve? Pode, o tucho também dá defeito. Sim. Mas a essência de tudo ali para manter uma pressão legal no tucho é o sistema de lubrificação está correto. Certo. Então, completo, eu sempre falo, antes de só chegar lá, gastar o dinheiro, investimento com mão de obra e trocar o tucho, você tem que ver se o sistema todo está correto. Isso. Como? Vai medir pressão de óleo. Aí onde lembra, que nem vem naquela. Ferramental. Leva numa oficina que tem um equipamento para medir pressão de óleo, para te dar um diagnóstico mais preciso ali e falar, se mediu pressão de óleo e está tudo legal, pode trocar o tucho que eu garanto que vai parar o barulho. Agora, já mediu a pressão de óleo, já acusou no aparelho lá que já está baixa a pressão, você não vai trocar o tucho e vai resolver. E aí, o que acontece? A perca de pressão de óleo, ela mostra o quê? Um desgaste em alguma parte do motor. Pode estar entre as bronzinas, pode estar entre folga axial de virabrequim, pode estar no comando, ou pode estar parte de mancais, enfim. E daí o que acontece? Por uma deficiência de lubrificação lá embaixo, no motor, onde pega a bomba de óleo pescador, o último que recebe o óleo ali é o cabeçote. Então, automaticamente, ele é o que sofre mais. Por isso que nem se falou no começo. Por que gasta tanto comando, tudo? Certo. Porque tem um erro de lubrificação ali. E aí acaba danificando mais o cabeçote, sim. Mas, às vezes, ainda eu sempre alerto, né? Já fui até contrariado quanto isso. Mas não é porque tá ruim um que vai estar ruim o outro. Falou, sim, são casos e casos.
Mas, geralmente, quando ele já danificou o comando, já gastou em cima, é Certo. porque alguma coisa já está incorreta lá embaixo. Certo. Então, já foi o caso, assim, de eu Exatamente. falar, ó, você pode colocar um cabeçote novo, não vai resolver, porque o defeito não está aí. Vai passar um tempo e vai acontecer o mesmo Exatamente, problema. vai rodar um pouquinho, daqui a pouco vai acontecer. Ou vários casos que eu já peguei, presenciei ali, já aconteceu na hora de não resolver. Aí ter que fazer outro retrabalho, desmontar de novo. Sim, sim. Aí foi ver aonde tem um outro desgaste muito excessivo com relação a pino de biela, pino de pistão e bucha de biela. Tanto é que, pra vocês verem como é engraçado, a Volkswagen é o único fabricante nesse período aí. Antigamente tinha, dos Volkswagen, dos AP, Certo. agora, e depois parou. Depois que voltou esse ZA111, a Volkswagen foi a única montadora que colocou só os pinos de reposição para venda. Então já não é engraçado? Tipo assim, você vai comprar um kit, qualquer outra peça, já vem o kit, que é o pistão e pino. Anel, às vezes você compra separado, mas o kit é de pistão e pino. Mas o da Volkswagen, eles vendem só o pino. Então, assim, de certa forma, eles assumiram que tem um erro de projeto nessa Entendi. parte, que o motor tem um desgaste excessivo ali, prematuro, gosto de dizer prematuro, Certo. Aham. naquela parte ali. Então, falou, então já vamos jogar ali no Peça de reposição. peça de reposição, porque a gente sabe. Aí, claro, resolve. Entendeu? Vários, já peguei e fiz isso. Aí manda pra gente, a gente faz o trabalho na bucha da biela, né? Troca, substitui, porque gasta tanto o pino quanto a bucha. Certo. Né? Então, a gente faz lá esse desgaste, ou essa troca da bucha para compensar esse desgaste. Aí Certo. monta com um pino novo que vem de reposição, resolve o problema do carro. Pode colocar lá, depois E ele tem pressão o de mesmo, óleo ele fica tem o boa. mesmo, ele fica com o mesmo defeito do comando. Fica piscando em marcha Exatamente. lenta, quando você acelera, dá mais pressão no motor. Exatamente. Entendi. O lampejo de luz de óleo que a gente fala, né? Ali o que tem mais é um diagnóstico mais rápido ali para o motorista mesmo, dono do carro, identificar sem levar um equipamento, alguma coisa, é o Certo. lampejo da luz de óleo. Sim. Se ela já está trabalhando ali, ou pode ser um defeito elétrico, primeiro, por causa do interruptor de óleo ali mesmo, Certo. mas na maioria dos casos que nem acontece nisso daí, não, é porque já está trabalhando o pressão motor de com óleo. uma baixa pressão de óleo. Certo. Entendeu? Por isso que a importância. Notou luz de óleo acendendo, alguma coisa? Parar, ir até uma oficina mecânica e aí fazer. Primeira coisa é já medir pressão de óleo para ver se está tudo bem. Ou se Certo. for um defeito elétrico ali no interruptor, alguma coisa, já vai ser Certo. resolvido bem mais Verdade. fácil. Sim. Mas monitorou, constatou que a pressão de óleo está baixa, aí eu costumo dizer assim, até assim, aí é uma caixinha de surpresa. Você pode começar gastando 300 num jogo de tucho, dependendo, É. como você pode morrer com um motor inteiro que é 5 mil, 6 mil É que você vai verdade. gastar. É Aí verdade. você fala, pô, mas tanto isso? É, porque a gente não sabe ali. A gente só teve o diagnóstico do relógio do manômetro ali, que tem um desgaste, mas a gente não sabe aonde. Aí é onde a gente precisa desmontar para a gente diagnosticar. Certo. Junto com o manual lá, junto com tabela de fabricante, a gente pegar ali, fazer as medidas, fazer o diagnóstico com aferição das medidas, tudo certinho, para ver se está nos parâmetros. Aí a gente fala, ó, que nem casos, virabrequim não precisa fazer, mas precisa fazer bucha de biela, pino de pistão, Certo. ou comando em cima, cabeçote, né? O valor de pressão de óleo desse motor varia de quantos bar, mais ou menos, o Robson? Quente, que a gente fala, 90 Marcha graus, lenta. ventoinha acionada de 0 a 8 a 1 e 2. Certo. Isso daí é uma pressão boa. Se você 3.000 tiver... RPM, uns Vai 4 para bar. uns 3,5 mais ou menos, 4 3,5, bar. 4 bar. É isso aí. Show. Aí abaixo disso. tem que medir os dois, em marcha lenta Exato. e 3.000 RPM. Certo. Perfeito. É bom isso perguntar, mesmo. né? Porque as pessoas Com também... certeza. Tem, às vezes, mecânico que tem a ferramenta e não sabe. É. Né? Às vezes, você pega um motor lá que você acha que um é de uma forma, outro de outra, você liga lá no Robson, lá no El Shaddai, lá, com certeza ele vai te informar. Então isso daí é que nem eu sempre procuro atender nessa parte, porque é importante. Né? Então, existe, assim, na nossa parte como ferramental também os catálogos eletrônicos que a gente compra. Tá. Né? Então, tem um custo para isso Certo. tudo. Mas é que nem eu ponho lá à disposição da minha equipe, né, para fazer a usinagem, tudo, ter os parâmetros. Mas muitas vezes a oficina mecânica liga, pergunta, tem medida do aperto, tem Muito medida importante. disso, aquilo, aquilo importante. outro. Essa união Eu falei, de vocês cara, aí, não, né? pode Da deixar. gente, né? Eu vou Isso te é passar isso daí, entendeu? Tem coisas que realmente não tenho atualizado lá, Tá. ainda aí entra alguns detalhes por experiência. Falou, ó, até como meu catálogo lá é eletrônico, eu mostro, falo, ó, no catálogo tá daqui, ó, não especificado. Mas eu já fiz mais ou menos na média de tanto a tanto. Tá. Média aí, vê que vai dar certo, entendeu? Pelo menos você já dá um caminho pro cara, porque às vezes você pega defeito ou alguma Sim, situação na oficina que você fica perdido. É verdade. Não tem explicação. Tem verdade. coisas que eu já vi cara perdendo aí
semanas e semanas em carro aí, sem saber o que é, mas já fiz de tudo. Depois vai ver, foi um detalhezinho que passou batido, Isso alguma aí. coisa que Uma caixa infelizmente surpresa, né? aconteceu. Então, assim, por isso que eu falei, cara, é muito importante, plausível a atitude de você estar fazendo isso para poder Essa troca de compartilhar. informações, pra essa união dos passar, mecânicos e sim, tal. sim. E isso, cara, é um início de algo que seria muito valoroso, sabe? Lógico que nem eu falei, pô, todo mundo precisa levar o pão para dentro de casa, tudo, mas, cara, não precisa fazer asepsia de pessoas ou negar informação ou coisa isso é desse verdade. tipo, né? Dá para cada um fazer o seu com honestidade, correr atrás e conseguir fazer o seu Mesmo melhor. porque o volume de carro é muito grande, né? Com certeza, Não tem por cara. que ficar Com brigando. certeza. O verdade, mercado jamais. tem, sim, tem para todo mundo. É que nem fala. Meu, você que vai traçar o cliente que você vai querer atender. Né? Você sabe disso. Tem oficina mecânicas que mexe ainda com os carros antigos carburados. É verdade. Tem oficina que já colocou um padrão na sua oficina que fala, não, hoje não vou mexer mais com esse carro. Porque o cara não está querendo. Não, então se aquele não quer, tem um que tem um mercado para ele pegar. Né? Então, é muito bacana saber dividir a informação, o conhecimento, né? Então, Robson, eu vou te fazer uma pergunta agora. Uma pergunta que vai abranger muita coisa e vai servir para muita gente aí. O que aparece mais para você lá de problema de motor? Motor com desgaste. Por falta de preventiva. Dá para ver, você olha no motor, você vê, né, Robson? Lógico. Falta de preventiva, mau uso, o próprio defeito do motor, sabe? O que aparece mais para você lá? Com certeza, que nem sem saber Dependente da pergunta. do motor, tá, Robson? Sempre, não Tô tamo abrangindo aqui, tudo aí. Isso é com certeza, que nem a gente já começou a falar sobre esse assunto antes de ter essa pergunta aí, que não foi nada ensaiado, e é bem bacana isso. Certo. Então, e realmente, a tecla que eu volto a bater é com relação à manutenção preventiva. Infelizmente, o mau cuidado do usuário ali, do carro, do dono do veículo, tudo, seja lá ele por condições ou por desleixo mesmo, porque a gente já viu isso, né, muitas vezes. E é claro, a gente que já conseguiu uma certa experiência, né, com um tempo aí de aprendizado, a hora que chega um motor na retífica, a gente já consegue, de olho ali, ver o que é os primeiros sintomas. Chega lá um motor todo cheio de borra, cheio de crosta de óleo, tudo. Meu, esse cara nunca trocou óleo. Né? Ou vai naquela famosa só completa, tá gastando só completa. Isso daí... Não sabe nem a viscosidade que tá pondo, né? Mistura óleo de qualquer marca, isso influencia também. Viscosidade diferente, então, né? Muito aí importante. existe alguns aditivos no mercado aí que põe, que fala o famoso engrossante de óleo. Isso é terrível. Né? Então, e tudo isso daí vai afetando. Então, assim, na chave, uma peça-chave com relação ao defeito dos motores, e isso eu não digo só nos motores, não. Eu falo assim, na linha automotiva completa, parte de suspensão, freio. É difícil, cara, você pegar um cara que vai lá na sua oficina para trocar o fluido de freio. É muito difícil. Mas tem validade. Mas tem validade. Lógico que tem. Mas tem falado disso aí, viu, Robson? Exatamente, Eu cara. acho que não foi no terceiro ou quarto programa, eu falei sobre isso aí. Falei assim, vocês aí que acham que fluido Foi com o Valdir lá. do Valdir, porque chega lá, você olha lá, cara, é uma coisa ridícula. É tanta borra que o cara fala, mas Então. meu freio tá ruim, troca a pastilha, fiz tudo, mas nem sabia que trocava? Então, não, várias vezes também já ouvi. Até mecânicos, cara, falando, não, mas isso aí não troca. É a mesma coisa, óleo de câmbio. Óleo de então, câmbio não nossa. troca, só troca se vazou. Não, cara, tudo Se o fabricante tem. no flasco tem uma validade... Vitalício o negócio? Não pode, cara. Né? Então, É assim, coisa que trabalha com alta temperatura, esquenta, esfria, lógico, você vai Ele perder perde a rendimento, viscosidade, acaba pegando umidade, Perde. tem impureza, né? E aí vai danificando todos os outros sistemas. Né? Mas no foco no nosso lado do motor, é a mesma coisa. Né? Eu costumo, assim, nos meus carros, e quando pego um motor para fazer, para indicar, eu falo, ainda que seja um óleo recomendado para 10 mil quilômetros, eu ponho prazo de validade. Se não roda tudo isso, em 6 meses, troca. Isso. Troca em 6 meses. Ou É então, isso se aí, você 6 não meses roda ou nesse a tempo aí, quilometragem. ou que se deu, mesmo assim ainda, tá com 7, 8, troca, cara. Troca um pouquinho antes, porque o efeito do A óleo... vida útil do seu motor. Depois o cliente Exato. vai ver o preço para fazer um motor, 7, 8 pau. Exatamente. O cara dá pulo dessa altura. Então, mas por quê? Porque às vezes economizou ali R$200 numa troca de óleo Então, e filtro exatamente, e uma Robson, preventiva. exatamente. Então, o que eu volto a falar realmente é isso. A maioria dos defeitos que a gente pega lá e é bem visível, é nítido isso, é com relação a pecar na manutenção preventiva. O básico, troca de óleo, filtro. Outra coisa que infelizmente a gente sofre muito no Brasil
é a qualidade do combustível. Muita gente fala, não, combustível é só para andar. A gente Não, teve uma pauta disso aí. influencia no outro podcast. bastante, Verdade, cara. combustível. Influencia bastante Influencia. com relação à durabilidade, lógico, a potência, o desempenho do seu motor, o combustível. Mas a gente fica meio que rendido com relação a isso, porque Fica. a gente hoje mesmo em dia, a gente pode, antigamente, que nem nós até falamos no começo, pô, antigamente você podia colocar com mais segurança o combustível. Hoje você vai em bandeira de grandes marcas aí e ainda você pode pegar uma gasolina, um combustível adulterado. verdade mesmo. Esses motores novos ainda mais, né, Robson? Com alta taxa de compressão, com combustível certeza. ruim aí. Exatamente. Você vê Começa a fazer muito, barulho. né, o efeito do combustível na carbonização ali entre as válvulas, tudo, É. não no interno do motor. Porque o interno do motor tem muito. Com certeza é tudo a ver com a troca de óleo. Lógico, um óleo bom, um óleo de qualidade, mas ser aquilo que o fabricante recomendou para o motor, Sim. fazer ali antes da. Respeitar pelo menos o prazo estipulado ali de Certo. troca, né? Que nem a gente falou, ou 6 meses, ou a quilometragem que é especificado por conta da validade do óleo, mas o combustível de má qualidade também influencia muito, principalmente em sede de válvula e válvula do cabeçote, né? Porque traz aquele carvão excessivo ali para uma Certo. queima que não é correta, numa queima que não é perfeita. Certo. E E ali vai fica só aquela borra ali. danificando, só Ali danificando. fica, E também esses combustíveis, coisa aí, a pessoa às vezes dá tanta partida, às vezes o modo não tá entendendo que tá injetando álcool ou gasolina, que também pode ter o famoso calço hidráulico também, né? Calço Que enche hidráulico. ali a camisa ali de combustível, não tá queimando, a hora que vai dar o excesso. E outra coisa, isso daí já acontece e o cara já percebe na hora porque vai quebrar, vai danificar tudo. Sim. Mas tem um fator desse daí que não é muito considerado porque a pessoa não percebe a um curto prazo, que seria o quê? A manutenção preventiva também na parte de sistema de combustível, bico, filtros, sim. essas coisas. O que acontece? Descarbonização, Pega um bico, um injetor lá, né, falando dos mais modernos, Certo. que já está dando um excesso, não está trabalhando correto ali de acordo com o exatamente. parâmetro. Brigadeiro ali. O que acontece? Ele vai lavando a parede do cilindro. Certo. Então, aquele óleo que vem por baixo ali, através do jet cooler, do esguicho mesmo, que faz Sim. a lubrificação entre o cilindro e os anéis, o combustível entra ali com uma função detergente e vai limpando tudo. Então, o atrito dentro do cilindro, pistão e anel aumenta, o desgaste vai vir prematuro mesmo, né? E aí depois vai ver, pô, porque o motor é ruim? Não. Às vezes por um simples bico que não estava equalizado corretamente, você acaba perdendo o motor. Aí depois começa a queimar óleo, jogar fumaça, tudo vai ver. Aí dá pra gente ver, porque é nítido que ficou gasto com a parede do cilindro, como a gente fala assim, de uma forma mais bruta, né? Ficou lavada a parede do cilindro ali por causa do excesso de Espelhada, combustível. né? E aí onde teve o desgaste prematuro dos anéis e aí trouxe a queima de óleo mesmo. Isso aí é fato. Mas só para encerrar essa pergunta, Robson, eu te perguntei isso por quê? Porque tem vários clientes que chegam lá na minha oficina com barulho no motor. Nossa, mas eu tenho esse carro há tanto tempo. O carro estava bonzinho, do nada começou esse barulho. Por que começou? Então é uma coisa impossível para a gente responder para o cliente, né? Com o certeza. porquê. Tem que abrir. Aí por isso que eu te perguntei agora. Depois que abre, dá para a gente perceber o desgaste do motor, o que ocasionou aquilo lá, né? Mau uso, falta de troca de óleo, a quilometragem. Então, é impossível para a gente responder para o cliente por que começou a bater assim do nada. Difícil. Eu tenho até algumas fotos lá, depois eu procuro lá, eu te mando, que a gente vai arquivando algumas coisas, né? Para você publicar e tal, é bem bacana. A ponto assim de, vamos supor, um motor que tem regulagem de balancim, regulagem das válvulas com balancim, de estar com tanta carbonização em cima que depois que você tira a tampa de válvula, você não consegue enxergar o balancim. Nossa, verdade. Você tem que garimpar e a gente fala, pô, você tem que garimpar para você conseguir enxergar um parafuso. Isso daí volta naquilo, não é um projeto, por mais que seja um motor de erro de projeto, que não é bem assim, né? A gente fala meio excessivo nisso, mas é nítido que não foi feita uma troca de óleo. Filtro de ar você vai ver, não tem, tá aspirando toda a poeira para dentro do motor. Sim, verdade. Então, isso é horrível, cara. Vai lá, Silvio. E uma pergunta também, Robson, em relação ao quê? Eu tenho um carro, eu uso o 5W30. Show. O meu carro tá com 100 km rodado agora, 100 mil km, vou trocar. Eu vou pôr 15W40 ou uma viscosidade um pouco mais grossa. Isso tá certo ou tá errado? Eu, como mecânico, como profissional,
Eu acho que a partir do momento, se o fabricante pediu para usar aquele óleo, você tem que ir até o final. Daí o que acontece? Às vezes o cara vai na oficina, não tem etiquetinha de óleo, ele não sabe quando trocou o óleo. Daí você pergunta para ele, fala assim, eu acho que eu pus do 10W40, 15W40, sempre sintético. Daí você fala, mas ó, seu carro usa 530. Daí você acaba pondo o óleo, mas a gente não sabe quanto tempo ele usa várias viscosidades diferentes. Onde o que passa um tempo, vai a famosa borra, começa a criar borra no motor, top pescador, onde prejudica ele muito. Então, a importância de você Você tem a seguir, dizer sobre isso, de Robson? você seguir regrado, né? É. Com a viscosidade Eu tenho a do minha motor. opinião, vou esperar a opinião do Robson. Então, com relação a que nem eu também sou dessa. Eu O também fabricante, acredito o nisso. engenheiro, né, a montadora, quando elas projetam o motor, ela define ali que o óleo que vai ser usado desde o início até o fim da vida útil do motor. Certo. Então, que nem falo, isso a gente encontra muito, muito, muito. Começou um batidinho diferente, tu põe um olhinho mais grosso que resolve. Não. Certo. Se tem um batido, um barulho, é porque já excedeu as folgas com relação ao que foi projetado o Já é motor. um desgaste. Então, ali você vai mascarar, mas você não resolveu o problema. Certo. Então, o correto ali, para ir direto no foco, o correto é isso. Se o fabricante falou que é um 530, um 1040, um 2050, que seja. Agora é 0,20 que Ou saiu, né? o 010, 020 nos Honda, no Civic aí, alguma coisa dessa. Isso. Cara, é projetado desde o início até o fim da vida útil do motor. Desde que ele foi bem cuidado, feitas trocas corretas, Certo. manutenção preventiva legalzinha. Né? Isso daí não é correto de se fazer, colocar um óleo de viscosidade diferente no motor. Isso não vai resolver o seu problema, só vai mascarar. Eu também concordo com essa... Eu tenho essa visão também. Né? É que eu trabalho com a gente que trabalha em concessionária também, o fabricante passa isso para nós. Então, eu passo isso para o meu cliente também, Edgar. Mas é isso. Eu pode- concordo com vocês dois, Certo. só que toda regra tem sua exceção. Talvez. Sim. Estou falando em relação à montadora. Certo. Um exemplo, você pega a linha GM, Aham. você vai ver lá a troca de óleo, Certo. né, de um motor. A GM coloca lá 3, 4 tipos de óleo que você pode usar Certo. no mesmo motor, Certo. na tabela. Aham. Então, eles fazem isso justamente para alta quilometragem, que dá um desgaste depois acima de 100 mil quilômetros, um exemplo. Certo. Ele sofre um certo desgaste e você passa a usar o óleo um pouquinho mais grosso. Certo. O que não pode misturar é óleo mineral com óleo semissintético ou sintético. De forma alguma. Certo. Mas o óleo sintético e o semissintético pode ser passado a usar, Certo. porque a própria montadora recomenda. Certo. Na linha GM tem isso aí. Totalmente viável essa parte Entendeu? que É, você fez. toda regra tem sua exceção. Tem Tem exceção, uma- sim. Eu concordo com vocês, Mas mas eu tenho a minha então- opinião que eu vou na linha de raciocínio Então, mas- da montadora também, então Silvio. a Chevrolet indica o quê? Se eu uso 530 a partir de 1 quilometragem, posso usar os 1540? Pode. Então, não. Tá na tabela? Na verdade, assim, não, eles não definem quilometragem. Não, quilometragem não. Então, mas é por quê? Porque eles mesmos fizeram, que nem você pega os motores, vamos falar assim, que nem você falou, um Celta. Certo. Não vou saber correto aí, me desculpa, qual ano que entrou. Mas a gente fala assim, até os primeiros VHC Certo. é aquele tucho grandão, Sim, sim, né? certo. Com balancinho mecânico, Sim, normal, sim. fixo ali. Mas certo. eles não especificam isso aí lá. Então, aí depois de um ano, Porque aí muda veio mesmo, o tucho, que é o tuchinho pequeno, com Sim, balancinho sim, roletado. certo, Então, a diferença de óleo que tem com relação à viscosidade é porque o projeto do motor foi outro. Só que eles não foram muito específicos Não, no que eles exatamente. fizeram. Falaram, ó, a partir de tal ano você usa tanto. Não, eles juntaram tudo ali, pode usar que dá certo. E realmente dá certo, mas não fugiu daquele. Do que a gente falou no começo. A própria montadora permitiu com que seja feito isso. Né? Mas eu ainda vou nessa. A montadora fez, colocou, é o que tem que ser, desde o início até o final da vida útil do motor. Mas você cara. não concorda, então, Edgar, que tipo assim, se eu mandou pôr no Celta o 530, então por que eu vou trocar? Por mais que eles falam que você pode usar o 1540, mas se eu estou usando o 530, ele falou assim, a partir do momento começou a fazer um barulhinho. Mas se ele já tem esse desgaste, se eu usar o 1540, ele pode diminuir, porque pode ser que a coisa do óleo vai dar mais pressão. Mas o desgaste já Primeira coisa que eu vou lá e vejo a quilometragem do carro, né? tem. Certo. Mas E mas vejo o qual desgaste óleo já o cliente tem. já está utilizando. Eu não vou trocar o óleo dele. Jamais. É. Entendeu? Jamais. Isso aí eu concordo também.
Correto, corretíssimo. Que nem você falou, nessa comparação é bacana. Se você já tem a opção lá da troca, que a própria montadora te dá 3 opções de viscosidade, por exemplo. E aí, você com a sua experiência, da forma que você falou, é muito sábio isso. Porque daí você chega lá, você olha, já está com 100 e poucos mil, 200 mil. E a montadora me dá a opção de usar um óleo com uma viscosidade maior. Certo. Então, já vamos colocar um óleo maior. Isso é totalmente técnico, né? Ser feito Por isso que eu correto. falei, toda regra tem sua Exato. exceção. Você Mas não se é vai o fazer isso sintético, num power, se é o jamais. sintético, é o entendeu? sintético. Ah, não. Isso É, você sem não vai sombra de produzir dúvida. sintético. Isso, jamais, Não, tá certo. isso correto. Nessa linhagem, É isso que eu tô, entendeu? muito menos, é que nem isso a gente já pega por questão de custo, por questão de investimento na troca de óleo. A pessoa usa muito o óleo mineral ainda, cara, nesses motores. Então, vai ter o problema, vai ter o desgaste. Não supre. É verdade. Taxa de compressão diferente, giro de rotação, torque já é totalmente diferente dos motores antigos. Certo. Né? Então, por isso que era suprir, até com relação às folgas que a gente pega lá para padrão de fabricante, por isso a viscosidade de um óleo maior. Então, agora as folgas são muito menos tolerantes. Por isso que eu te Muito falei menos. do começo, é muito importante para a gente que faz a parte de retífica e usinagem ali, Certo. manter o maquinário legal para a gente conseguir manter esses parâmetros, porque vem ficando assim, teoricamente, mais difícil de se trabalhar, porque a tolerância está sendo menor. Certo. Você pegava antigamente lá os motor Opala, GM, Uma folga enorme. era folga lá que você falou, não é nem folga, é férias isso aqui. Mas, E era normal. E era normal. Agora você Usava pega. óleo grosso, Exatamente, porque o óleo era uma viscosidade completamente maior, diferente. Agora hoje não, você pega um óleo aí que parece mais fino, que a gente fala, a grosso modo, do que água. Né? O 0,10, 0,20 aí que tem, né? Aí você tem o quê? Você vai colocar um óleo desse num motor que tem uma folga antiga, ela não vai prestar, não vai dar certo, mano. Verdade Não vai. mesmo. Verdade. Eu vou tratar um assunto agora, o Robson, sobre o cabeçote. O cliente chega lá na oficina, diga, só quero queimou junto com o cabeçote, só quero trocar junto com o cabeçote. A partir daí eu já falo para o cliente, eu não faço, só trocando de cabeçote eu não troco. Certo. Sabe? Eu tenho que fazer a retífica do cabeçote, Certo. certo? Certo. Só que tem um outro porém, ô Robson, essa é a minha pergunta. Muitos mecânicos não fazem a conferência do empenamento do bloco. E tem muito bloco que é de alumínio. Então essa pergunta veio do Bruno lá da Renze, ou Silvio? O Bruno que mandou essa pergunta. Certo. Braço, Brunão. E os mecânicos não conferem, Robson, o empenamento do bloco, que muitos são de alumínio. E o bloco de ferro também tem que ser conferido? Sempre. Porque vai colocar em risco um pouco o seu trabalho, às vezes, né, Robson? Com certeza. Né? Todo O mecânico mundo. depois monta lá e fica, o motor está aquecendo, durou 3 meses só, aí vai pedir garantia para você, né? Então responde para a gente, para os mecânicos que estão assistindo a gente, Isso aí. se tem que sempre fazer a conferência no bloco de alumínio e no bloco de ferro, Isso aí e fazer o melhor trabalho possível para evitar retorno. Isso aí tem assunto, viu, cara? Porque assim, ó, que nem você falou, concordo com tudo que você disse e ainda vou além. Por quê? O que acontece? Nenhum motor foi projetado para sofrer superaquecimento. Certo. Né? Então, a partir do momento que você sofreu um superaquecimento no motor ali, seja por uma mangueira que estourou, uma válvula que travou, água que saiu, Uma falta de revisão. uma falta de preventivo, de novo, entendeu? Cara, você já elevou todos os parâmetros do motor além daquilo que ele foi projetado para ser feito. Então, aí que nem fala, eu acho assim extremamente errado. O carro sofreu um aquecimento, o cara sabe que superaqueceu e chegar numa oficina, não, só quero planar. Ou cabeçote. Sinceramente, Então, eu não faço, Robson. Exato, eu também sou a favor. Eu também sou a Eu favor não com faço. relação a isso. Eu não faço que se ele já sofreu aquecimento, você vai concordar comigo. Outras peças já se desgastaram Exato. pelo excesso de temperatura, né? Com certeza. Só a plena não resolve. No cabeçote, o que acontece? Você tendo um excesso de temperatura, você tem não só o empenamento, Certo. mas você tem os retentores lá dentro que faz a vedação do óleo, que são de borracha. Elas não são projetadas para receber uma temperatura além daquilo. Certo. Né? A faixa de média de temperatura que trabalha entre 90 graus ali. Certo. As E válvulas. eles não são.
O excesso de temperatura vai trazer um empenamento, que eu falo, entre válvula e sede. Não que Tá. entorta a válvula por causa do aquecimento. Não é isso. Mas ele precisa ter uma vedação entre o ângulo da sede e da válvula. Certo. Um excesso de temperatura, ele deforma isso. E aí ele não vai vedar. Certo. Correto, da forma que tem que ser vedado. Certo, certo. Né? No ângulo da válvula ali, a maioria é 45 graus, tem 30, tem 60 graus também. Certo. Então, isso daí acontece. Com relação, aí vamos descendo, com relação à base do bloco. São duas faces ali de Ou superfície. seja, o cabeçote tem que fazer completo. É o Aqueceu, correto. faz completo. Aqueceu, certo. faz completo. A forma que você atende seus clientes com relação a isso Tá. é totalmente ao meu favor, da forma Maravilha. que tem. Por conta disso. Já sofreu um aquecimento. E várias vezes, vocês também já presenciaram isso em oficinas. Sim. Não, mas só aqueceu. Mas aí, beleza. A pedido do cliente, baixar custo, tudo fez. Aí o carro começou a falhar cilindro, montou, ou então ficou queimando óleo, mas antes não queimava. Certo. Não queimava óleo, não fumaceva, É. justamente por causa disso. Porque Exatamente. o retentor sofreu um dano ali por causa do excesso de temperatura. Aí, descendo ali, tem as duas superfícies, tanto a do bloco quanto a do cabeçote. É. E no meio tem um sanduíche que é a junta. É, João. Né? Então, o superaquecimento ele vai fazer essa transferência de calor tanto do cabeçote para o bloco. Então, sim, cara, até hoje tem muitos mecânicos que me contestam nas buzinagens que faz. Chega lá e fala, ó, eu tenho pego, eu tenho uma prova aqui para te mostrar. Hoje todo dia é tudo mais fácil, né? Porque você tem Certo. uma câmera, um Verdade. celular para você tirar foto ali para você conseguir provar Celular- para o cliente celular aquilo. condena tudo. Você conseguir É isso aí. provar para o cliente ali que você tem fundamento naquilo que você está dizendo. Certo. Né? Falo tanto o bloco de alumínio quanto o de ferro fundido, que né, ele sofre sim um empenamento. Né? Lógico, por causa da dissipação de calor e o material ser diferente, o alumínio, o bloco de alumínio, ele sofre muito mais do que o ferro mais. fundido. É. Mas não quer dizer que o ferro fundido não vai sofrer isso. Tanto é que nem a gente falando mais dos motores mais modernos, mais novos, agora tudo vem com uma junta de chapa. É. Né? Então aquilo ali, antes tinha a junta de fibra, né? Antigamente era amianto, depois proibiram o amianto, aí veio a fibra. Né? E aí com as juntas de fibra, ele tem uma tolerância maior. Então você pega lá, de acordo com alguns fabricantes, se pegar empenamento nas duas extremidades de até 1/10 de empenamento, a junta de fibra compensa. Porque é uma junta mais grossa, Certo. é uma Mais junta grossa, mais exatamente. maleável, Aham. ela é mais macia, tudo. Mas eu ainda não sou a favor. É o que eu falo. Tem que ser 0 a 0, né? A tolerância que tem ali. Certo. Agora, se você pega uma junta de chapa, que é essa junta de aço aí, dos mais modernos, já aconteceu muitas vezes caso de montar o carro nem saiu da oficina. Por quê? Porque Nossa. tinha um empenamento absurdo no bloco, né? Um empenamento absurdo no bloco, que mesmo torqueado, o cabeçote planado, colocava óleo, já jogava, a água lá já jogava para dentro dos cilindros. Nossa. Né? Então, É aonde verdade. chega o grau? Né? Então, tem que sim ter uma atenção. Hoje em dia, existem ferramentas para você conferir, né? Tem. Base de bloco, É. tudo legalzinho. Mas, cara, 90% dos que sofreu aquecimento, se você for conferir com uma ferramenta de precisão ali em cima da base do bloco, você vai ver que tem um empeno e tem que ser feito. E aí, o que acontece mais grave, e muitos mecânicos, às vezes, já vi sofrendo muito com isso, é o efeito da temperatura nos pistões. Nossa. O que acontece? Onde eu volto a Se falar. grudou, né? O negócio foi feio. Exatamente. Nenhum motor foi feito para aguentar um superaquecimento. Então, você tem lá um trabalho no bloco. Por mais que o bloco seja de alumínio, a camisa dele é outro material. Geralmente é ferro fundido, algumas são aço, né? Certo. Para aguentar o atrito que ele vai ter com o anel ali. E você tem o pistão que é alumínio. Então, tudo existe as folgas para aguentar essa temperatura de trabalho, não o excesso de temperatura. Aí o que acontece? É nítido, né? A temperatura maior, como o pistão tem um grau de dilatação maior, ele vai dilatar Querer maior, grudar na camisa. ele vai sumir essa folga, teoricamente, e aí é onde ele gruda na camisa. Grudando na camisa do pistão, se ele não travou o motor na hora, ele já vai travar os anéis, aí depois não tem uma taxa de compressão. Então, infelizmente, também já presenciei muito disso, cara. O mecânico ainda que fez cabeçote completo, deu aquele talento, tudo, mas não mexeu na parte de baixo, montou. Às vezes o carro nem funciona ou funciona falhando. Passado. Aí vai ver, é cabeçote? Não, não é. É o pistão embaixo. Aí tira o pistão
E esse tempo atrás você pegou um mês carro passado assim, do Peugeot. não lembro O que carro que era. 2.0. Exatamente, isso. cara. Eu montei o cabeçote, fiz completinho, Eu lembro. completo. Foi esse caso Dei mesmo. partida e tal, o carro funcionou perfeito. Funcionou, deixei, passou 15 minutos. O carro começou a fumaciar. Eu falei, rapaz do céu. Eu lembro, você mandou o vídeo ainda lá Daí pra ver eu o que falei, pode ser Robson, isso. olha aqui. Ele falou assim, né, Silvinho? Eu falei, nossa. Desmontei o cabeçote, tirei o pistão. Que aconteceu? O cara aqueceu tanto que ali no momento ali, a hora que o carro começou a funcionar, como a parte de cima tava com pressão tudo certinha, o pistão já tava meio que... Deforma, ele entorta deforma. inteiro. Daí ele quebrou. Daí Nossa. terminou daí começou a falhar cilindro e falar, será que eu tirei? Tive que trocar o pistão. Já era. Foi embora. Exatamente. Aí nessa você perde tem que fazer um retrabalho, perde junta de novo, porque a junta você tirou, Sim. soltou. Não, Parafuso de cabeçote, né? A maioria dos parafusos hoje em dia são elásticos. Para finalizar essa pergunta, Robson, você recomenda os mecânicos a fazerem essa medição para não implicar no seu serviço, no seu trabalho? Sim, com certeza. Principalmente se tratando de um bloco de alumínio? Principalmente, eu já Você costumo sempre falar, eu sempre falo, ó, Importante, isso é importante. cabeçote, trouxe aquecimento, a não ser assim, Conferir o bloco quebrou lá? uma correia dentada, Aí né? não, Quebrou uma correia dentada, Certo. ou veio com uma falha por causa de uma válvula que furou por um Se combustível tratando ruim, de enfim. aquecimento, superaquecimento. Exatamente. Aí não, tranquilo. Mas agora, chegou lá com sintoma de aquecimento, é que nem você falou, tem coisas que a gente já consegue diagnosticar só em ver lá. Já vê, né? A próprio... O óleo, ele cheira aquele fervido, tem um cheiro ruim de que queimou mesmo. Então, eu falei, ixi, isso aqui só parou porque o carro não andou mais. É verdade. Enquanto estava andando, ele estava indo com o carro aquecendo. Então, acaba refletindo isso. Então, aí eu já falo, ó, aqueceu bem esse carro aqui, cara. É bom você dar uma olhada no bloco lá, a base de superfície, porque senão É importante. vai Senão ter ele monta o problema. cabeçote lá Acontece. e pensa que é só o trabalho que foi mal feito depois. Não. Exatamente. Legal. Isso acontece. Fala aí, Silvio. A pergunta é agora. Interessantíssimo isso. E eu tenho pegado, acho que eu já levei uns 3 cabeçotes para você, Robson, do motor 3 cilindros, tá? Do Ford Ka, 1.0. Eles queimam muita válvula, né? Acho que eu levei uns 2 ou 3 cabeçotes para você já fazer. Porque eles queimam ali por causa que a base da válvula é muito fina, Robson, ou é um problema mesmo de taxa de compressão ali que o motor tem? É o mesmo assunto desde o começo. É a preventiva. Certo. Preventiva. Pode olhar lá, manual desses 3 cilindros lá, o fabricante tem, dependendo de Sim. qual montadora Sim. que é, a tantos mil quilômetros fazer a regulagem das válvulas. Certo. Porque eles são um tucho mecânico, né? Mas não são aqueles tuchos mecânicos que tem a pastilha Certo. para a gente fazer a troca. Então, são cada copinho que a gente fala, que é o tucho mecânico ali, ele tem a sua medida, a sua espessura. Certo. E vai acontecendo com o funcionamento, o excesso de taxa de compressão do motor, por ser um motor mais taxado, Prendendo sim, válvula. só com 3 cilindros, ele acaba acontecendo um desgaste maior com relação à sede de válvula do cabeçote e à própria válvula. Certo. Então, a tendência, quando você tem um desgaste entre sede e válvula ali na Certo. vedação, a válvula, a gente costuma falar, grosso modo, que ela vai enforcando. Então, ela vai diminuindo a folga com relação à regulagem da válvula, né? Certo. E aí, o que acontece? Por isso que tem lá no manual, a cada tantos mil quilômetros, dependendo do fabricante, você fazer a regulagem das válvulas. Certo. Por quê? A partir do momento que ele vai enforcando ali, e você vai andando, chega a um ponto que não existe mais essa vedação entre a sede e a válvula. Então, o que acontece? Aí, há passagem de compressão entre a sede e a válvula no momento que era para ela estar fechada. E a passagem de compressão é nada mais nada menos que o quê? O fogo, a explosão. Aí queima a válvula. Aí vai queimando. Entendi. Aí aquele excesso de fogo vai abrindo uma fissura ali, Certo. e ela chega a derreter mesmo a válvula. Certo. Por causa do quê? Por causa do fogo passando por entre a válvula no momento que não era para passar. Entendi. Ela não Então, fez a vedação. Né? Exatamente. Isso daí também ele apresenta esse sintoma. Uma falha dali, dá uma trepidação diferente no motor. Certo. Aí, não, deve ser o Então combustível. já não é bom de balanceamento, né? Então, a gente tem que procurar, a gente mecânico, dono de oficina, a gente tem que procurar, então, saber correto o manual ali do carro, quantas quilometragens a gente tem que fazer a regulagem de válvula. Exatamente. E a gente faz a regulagem de válvula chamando
vocês da retífica, Isso. ou a gente pode ter uma ferramenta que a gente mesmo faz a... Alguns modelos, sim, dá para fazer. Certo. Na oficina, tranquilo, sem recurso, Certo. sem exigir muito recurso, Certo. né? Então você consegue, que a gente fala que as regulagens de balancim, Certo. né? Porque é uma porca contra porca que você solta tranquilo. ali e consegue regular tranquilo. Entendi. Depois vem os regulagens de pastilha. Certo. Já não dá. Dependendo do modelo, você encontra ainda bastante no mercado. Certo. Agora, quando se trata que nem desses mais modernos, que são o copinho mecânico que a gente fala, Certo. a pastilha dele fica por dentro do copinho. Certo. Então, eu já peguei muito mecânico de desmontar lá, olhar primeiro e olhar e falar, não, é tucho hidráulico, porque olha na parte externa do Tá. copinho e acha que é um tucho hidráulico, mas não, esse daí é tucho mecânico. Olha. Ah, não é hidráulico, não tem pastilha em cima. Sim, mas não tem pastilha em cima porque ela é dentro. Certo. E aí chega num ponto que nem eu consigo fazer essa regulagem no lugar. Tem que Entendi. remover o cabeçote. Certo. Dá Entendeu? trabalho, hein? Então, exatamente. Dá trabalho, Então, às vezes, rapaz. por isso que acaba sendo nesse projeto um custo muito alto para se fazer. Então, o que eu acho, o que eu interpreto, é a minha interpretação pessoal. Certo. Já que o cara vai ter que mexer mesmo, então espera quebrar para ele ter que mexer, entendeu? Porque ele vai gastar, a manutenção maioria faz. fica alta. Fica Não alto. adianta, porque você ele- vai ter que tirar e mandar pra retífica. Exatamente. Então é mais fácil esperar queimar a Entendeu? válvula. Exato. É a minha É interpretação uma- que eu acho que o pessoal Não, faz. mas não vou tirar. Não, você não vai tirar. Ninguém vai Difícil, tirar o cabeçote para difícil, regular a é. válvula. Não vai, você não vai Difícil. passar isso pro cliente. Difícil mesmo. Ô, Robson, deixa eu contar uma outra coisa agora. É de extrema necessidade ou não, na hora que o mecânico manda para você um motor e você manda para a oficina de volta, parcialmente montado, tudo ajustado, tudo conferido. O mecânico tem necessidade de conferir o aperto lá de novo, conferir as folgas ou não? Você recomenda isso ou não? Não, ó, só chegar lá e montar. Então, vamos lá. Qual é a sua recomendação para Quando- gente que recebe um motor parcial na oficina? Quando a Essa gente pergunta faz, veio do Bruno da Renz também. quando a gente faz só a Abraço, usinagem, quando a gente faz só a usinagem, Certo. né? Mesmo o lá, antes eu fazendo a retífica do bloco, do virabrequim, das bielas, quando eu vou fazer uma montagem lá, geralmente a parte de montagem quem faz sou eu, tanto do motor completo ou do parcial que seja. Eu mesmo coloco o motor no cavalete, depois de lavado, trocado selos, tudo, eu coloco todas as bronzinas no lugar, torqueado de acordo, e faz a aferição das folgas, Tá. né? Porque não só a nossa parte que fez a usinagem pode ter acontecido um erro, e aí eu consigo constatar aquilo e corrigir ainda ali, Certo. né? Porque é possível acontecer uma Sim, falha sim. de operador, uma falha de máquina, tudo. Sim, Só que sim. até então, o momento, eu não fechei o motor. Depois que eu fechei, eu costumo dizer, já era. Sim. Não É. tem mais volta. Só vai saber depois que funcionar. Só. Então, por regra Qual é a sua mesmo, de recomendação? praxe, eu sempre faço essas aferições. Tá. E aí, o que seria bacana, mas nem todas as oficinas têm acesso a isso, porque às vezes não entende uma metrologia, né? Às vezes não tem um ferramental para fazer, que Certo. seria um micrômetro, um súbito, às vezes um paquímetro, Certo. de acordo para fazer. Não fala assim, você precisa pegar um top lá, o mais caro que tem. Não, mas Sim. às vezes você tem um basiquinho lá, pelo menos para você conferir, seria excelente, cara. Para toda oficina Maravilha. mecânica ter esse equipamento de medição, aprender a conseguir fazer uma metrologia ali, pelo menos do básico, colocar a bronzina no mancal, torquear e passar o relógio dentro, conferindo com E os torques? É relação bom ao conferir os virabrequim. torques? Quando a gente, que nem O falando, cabeçote do bloco também, virabrequim, as coisas? Não? com certeza, quando a gente, eu tô falando do nome Eu da confiro, minha viu? empresa, Os torques do cabeçote. falando lá da minha empresa, Parafuso da tampa, eu tá. já tive, a gente combinar de mandar um motor para você que já foi fechado. Tá. Ele já vai embalado tudo ali, a minha garantia assumida Aí só de sim. você instalar no carro. Tá, está lá. Entendeu? Então, eu falo, não tem necessidade, né? Até porque a cada torque que você faz lá, principalmente um desses parafusos que são mais modernos, que são um parafuso elástico, né? Que é para se apertar em grau. Então, você apertou, aí você vai dar mais um torque lá, aí você acaba esticando um pouco a mais. Então, Sim, não sim, apertou, torqueou uma vez, está correto? Beleza, perfeito, Certo. entendeu?
Mas isso daí é muito importante, cara. Assim, para mim, na minha opinião, seria correto toda oficina mecânica vai montar um parcial lá, conferir, aferir, colocar as bronzinas no lugar, ter um acesso lá, um relógio comparador, um micrômetro, um súbito legalzinho, para fazer essa conferência. Independente, assim, Maravilha. Tá do qual retífica que está fazendo. Tá. Né? Porque eu faço na minha retífica, mas eu digo assim, aquilo dali é teste de prova, cara. Então, é ali que eu vou ver se minha equipe realmente fez o trabalho direitinho, fez a parte de usinagem, né? E, assim, é raro, é difícil, mas ainda que eu pegue um erro Mas é bom nessa conferir. parte lá, é lógico. Sim, A conferência vai partir de tudo. Não Você vai por ter uma a desconfiança certeza. do seu trabalho, não. Exato. Mas faz a conferência antes de montar. É lógico. Você Sem perde cargo ali. de consciência, apenas isso. É. Lógico, a gente tem prazo, Tá tudo bom. para cumprir, mas às vezes você perde ali. Perde não, você investe meia horinha do seu tempo para fazer isso. Sim. Mas, cara, depois você fala, tá tranquilo. Sim. Aí Maravilha. depois você pode, não, é isso, senão. Eu bato no peito e falo que não é porque eu conferi, eu medi. Eu estou desenvolvendo lá até agora um programinha no sistema lá para mim conseguir fazer, para cada motor que for fazer, eu ter todos os parâmetros anotados ali, antes de mandar para o cara, junto com a ordem de serviço. Vamos supor, fez um virabrequim lá, aí eu tenho lá documentado todas as medidas de todos os colos do virabrequim. Certo. Entendeu? Eu montei um motor, falou, foi com 0,3 de folga no mancal 1, 0,4 de folga no mancal 2, que está dentro de tolerância, um exemplo. Dá mais trabalho, é mais trabalhoso, mas é um negócio muito mais certo, mais garantido para você apresentar, entendeu? Certo. Isso é bacana. Show. Respondida a sua pergunta aí, Bruno, da Renzi. Bruno, tá respondido aí. Tem uma pergunta aí agora, Silvio? Não, manda aí. Pode mandar outra? Manda outra. Essa pergunta vem lá do Valdir, da WRU. Abraço pro Valdirzão. Valdir Gente finíssima. Gente boa. Manja muito, Valdir. O Valdir mandou perguntar, Robson, dos cabeçotes da HR. Porque dizem não, esses cabeçotes mais antigos da HR não tem retífica. Ele aceita a retífica, o cabeçote, mas não é certo da retífica se você colocar, o motor aquece. Trabalha constantemente com temperatura alta. É o mesmo motor da Outdoor, não é? É o mesmo motor da Outdoor. HR, L200, motor, sabia, Diego? aquele motor 2.5, né? Por isso que aquelas HR que eu mexo lá é devido a trabalhando na Mitsubishi. O que fazer nesse caso, Robson? Uma coisa grotesca, colocar uma junta sobre medida para salvar o cabeçote do cliente, porque esse cabeçote empenou, você teve que fazer uma plana ali, aceitou a plana, o cabeçote vai para o lugar, mas a taxa de compressão aumenta tanto que o motor não aguenta, não consegue trabalhar na temperatura normal. O Valdir falou, ele trabalha sempre quente. Qual é a sua opinião sobre isso aí, Então, Robson? isso aí tem a controvérsias, como disse, mas tem fundamento. Tá. Por que eu falo isso? Porque não só esse daí, em específico da HR que foi falado, ele tem, que nem eu falei, a nossa função lá é seguir os parâmetros que o fabricante nos passa. Então, Mas ele aceita retífica? sim, pelo fabricante, sim. Ele tem uma as tolerância tolerâncias lá, mínima. você não Exatamente. ultrapassa a tolerância. Não pode. Aí sim. Então precisa ver se realmente, quando ele apresentou esse problema para ele, se ainda estava dentro do parâmetro do fabricante. Tá. Por quê? O engenheiro projetou aquilo e ele nos passa. É óbvio, né? Esse cabeçote não é descartável, então? Não é descartável. aceita a retífica? Ele aceita, sim. Isso tem até no catálogo lá que a gente tem de manutenção e tal, tem a tolerância. É uma tolerância menor comparada a outros motores, menor. mas ele tem sim. Então, existe uma série de fatores que pode ter trago esse problema para ele. Não sei se foi um caso ou vários casos, mas tem, a princípio. Porém, existe sim também muitos motores que o próprio fabricante recomenda não planar. Exatamente. Então, assim, é que nem pega mesmo Honda Civic, Corolla, você abre pode pegar o manual de concessionária lá, certo, ou o que a gente tem de manutenção na retífica, né? E tá bem grande lá, não recomenda a plana. E aí o que acontece? No meu particular, eu sou claro com o cliente, falo, seu cabeçote está empenado, você montar desse jeito não tem como, porque tem um empenamento aqui, a água vai passar, a compressão não vai funcionar direito. Certo. E o fabricante, eu mostro lá no meu catálogo, o fabricante recomenda não planar. Porém,
Isso aí é uma coisa que eu tenho feito, eu fiz, até tanta medida de tolerância, Tá. isso vai de carro para carro, entre 5 décimos, 6 décimos, alguns até 1 milímetro, que é a tolerância máxima, Sim. né? Então, até essa tolerância dá para a gente fazer. Mas o correto, de acordo com o fabricante, é trocar o seu cabeçote. Aí, é óbvio, o cara, Quem pô, que vou aguenta? gastar 5 mil num cabeçote aí, 4 mil Ninguém num cabeçote. faz. Falei, não, então eu vou fazer. E aí dá certo. Com Ninguém troca, relação aliás. ao que nem você falou, da junta sobre medida, isso é um particular meu. Tem muitas pessoas que montam, eu já vi montar e funcionar, mas eu não Salvar sou um a favor. cabeçote pro cliente. Mas eu não sou a favor da Sim, junta sim, sob sim. medida. Por quê? Porque a junta já levou ali numa altura muito maior. Então você tem a relação de torque, de aperto, temperatura, esquenta, esfria, dilata, retrai de novo. E aquela junta, por ela ser uma altura maior, ela vai ceder um pouco mais. Vai ceder. Ela vai ceder Isso com é o tempo. verdade, Então, é. assim, até eu já peguei casos, né? O pessoal monta, funciona o carro, tudo, depois de um tempo funcionando, ventoinha entrar, funcionando o sistema de arrefecimento, Sim, vai sim. lá, desmonta, parcial, tampa de válvula, reaperta de novo. Aí manda o carro rodar uma Ah, não, semana, aí tá 500 errado, quilômetros, aí depois vai lá Aí e não. reaperta de novo, Aí entendeu? Então, por esse motivo, eu não sou a favor, porque está saindo fora daquilo que foi projetado, né? Então, E, eu não concordo. e lembrando, ele está sendo bem sincero aqui, porque às vezes as pessoas podem interpretar de uma outra forma. Ah, mas se a concessionária, se o fabricante não aceita, por que você faz? Porque está sendo bem sincero para o cliente. Fala assim, ó, até aqui dá para chegar. Se você quiser, fica a responsabilidade sua. Claro. Né? Por isso que ele já fala, ó, o fabricante fala que não pode plenar, certo? Mas eu vou tirar aqui e pode resolver o seu problema. A pessoa tem o direito Que de fique bem aceitar, claro, é. de que fique bem Exato. claro. Então, a partir do momento que nós, que somos donos de tanto de retífica, a gente de oficina, a gente é bem sincero. Ó, não é responsabilidade nossa, você está pedindo, entendeu? É. Assim como também, que nem eu falei, até um certo ponto eu sei aonde eu posso ir. Sim. Mas se chega lá e eu já diagnóstico na hora que realmente está muito empenado e vai sair muito mais daquilo que Sim, sim. eu acredito que é uma margem segura para mim trabalhar, eu não faço serviço, mesmo que o cara peça. Tá. Não, faz, eu assumo. Não, nesse caso eu não vou fazer porque está muito fora Justo, e justo, eu vai ter justo. problema. Porque eu dou muito valor para essa transparência, né? Que a gente falou, foi transparente, combinou, é isso, é aquilo. Então, beleza, você está ciente que pode ter um problema e eu te expliquei, eu te Verdade. mostrei o que é. Agora, a partir do momento que sai fora daquele parâmetro, que a gente não tem aquela segurança por outras experiências ou por um pouco de conhecimento Certo. que a gente tem, eu prefiro não fazer. Eu falo, não, Certo. então você pode levar para outro, porque eu não vou fazer. Né? E, às vezes o pessoal gosta, às vezes não gosta. É igual o Edgar também acho que trabalha também nesse mesmo sentido. Tudo que eu faço lá, Robson, eu tenho a mania de tirar foto desmontado, Isso é muito bom hoje. peça nova e peça velha e pontado. Por quê? Isso aqui me dá o direito de o cliente questionar eu e eu já envio para eles. Eu falo assim, mas olha a foto aí. É, realmente. E eu tenho coisa de catar assim, fazer a filmagem da placa do carro até subindo na peça. Isso é muito bacana. Por quê? Porque o cliente, ele fica com aquela segurança, por mais que às vezes aconteceu algum problema, tudo, ou, sei lá, algum erro de trajeto que aconteceu, o cliente, ele fala assim, não, mas o cara mostrou para mim que ele fez o serviço. Você tá entendendo? É lógico. Fideliza Você traz o cliente, isso aí. uma confiança Isso, maior, então né? isso é Uma legal, você transparência fala bem assim pro bacana. cliente, ó, tá aqui, eu tô te mostrando que é assim. Agora, E isso porque- a gente faz com todos os clientes, né, Silvio? Isso, com Não é todos só os clientes. em alguns Então, casos, não é que nem todos. você falou, a transparência, É. ela é algo Exatamente. muito, hoje, bacana. Né? Hoje, esse carinha E hoje aqui fica chamado muito mais celular fácil. aqui, entendeu? Tá Então, fácil. é isso mesmo. Show de bola. Vou falar dos nossos parceiros aí, patrocinadores. Nossa, Edgar, antes de nossos patrocinadores aí, eu quero falar que vocês que não conhecem aí, segue lá, Capital Ferramentas. Cara, esse cara, ele é sensacional. O cara tem ferramentas, ele vem tudo com a sua marca. Se você Personalizado, quiser, se você ferramenta quer um carrinho lá personalizada. da Kingtone lá, fechado de ferramenta, ele põe o seu nome lá. Da hora, Né? não conheço Nos- não. nos Vou dar uma tape- olhada nos lá. tapetinhos lá da Kingtone, ele põe lá assim, bacana. é El Shaddai, ele vai pôr lá as marcas da El Shaddai, Top Car, Amigos Car, ele vai pôr lá, então. Conheci ele, falei com ele no Instagram hoje, um cara super humilde, Capital Ferramentas. Esse é um abraço. Envia aí pra
todos os mecânicos aí. Ferramentas personalizadas. Cara, Legal, top, bacana. Tony, ele tem Raven, ele tem as marcas, né, que são hoje marcas top no mercado. Só que, eu quero um carrinho lá com a marca da minha empresa. É. Ele vai lá, ele mostra lá, se você entrar no Instagram, você vai ver tudo cortado a laser, tudo bonitinho. Bacana. Coisa sensacional. linda. Um abraço Legal. pra você aí da Capital Ferramentas. Diferencial. É isso aí. Maravilha. Falar do nosso patrocinador, Detroit. Você pega a peça Detroit, Robson? Pega também. Pega. É que assim, como Parceiro. a gente pega na linha de montagem lá, mas o próprio cliente que fornece essas peças Tá. pra gente, né? A peça final. A gente usa muito lá peça para usinagem. Tá. Que seria guia de válvula, parte de encamisamento, né, e tal. Mas grande parte dos clientes que levam lá uma válvula para montar um cabeçote, porque a gente dá essa opção, né? Falou, ó, tem a minha válvula ou ou você pode trazer a opção da sua válvula, Certo. né? E a minha venda direta de fornecimento de peça é bem pequena com relação a isso. Mas a gente vê sempre lá, chega lá com uma etiquetinha Detroit lá, com um fluxo grande, né? Sim, é Eles isso são aí. fortes aqui em Mogi. É assim. É. A gente compra bastante com eles lá. Um abraço a todos aí da Detroit, aí, todos Atendimento os lá, vendedores excelente. aí. É isso aí. Peça de qualidade, Show bastante de bola. variedade. Um Com abraço, certeza. Wellington. Um abraço... Como que é o nome? O Ricardo. Ricardo É, Wellington. Ricardo. Um É abraço. isso aí. E da Vurt também. A Vurt. A Vurt está com a gente sempre está comprando produtos da Vurt. Trabalha com bastante vedação lá, Vurt, Robson? Você Sim. procura trabalhar? Silicone black, né? Bastante o... É top, não dá problema, dele, não dá. Não teve Você mesmo, pega não. silicone de segunda linha, Eles estão você com tem dor de cabeça, viu? Eles É. estão com produto... Tem dor de com cabeça. silicones lá bom. O vendedor lá, o Eberson lá, passou lá a semana. Falar pra você, hein? Tem uns produtinhos lá que é Eberson, embaçado, hein? vendedor top. É isso aí. A Vurt, Vurt, produto abraço de a todos aí da excelência, Vurt. qualidade e excelência, Vurt. É isso aí. E, Robson, quer fazer algum agradecimento aí, mandar um abraço para alguém? Com certeza, cara. Aqui Fica à pra vontade vocês, aí, tá? né? Com certeza, fiquei feliz. No começo fiquei com medo, falei pro Silvinho, tô tremendo na base aqui, cara, não sei, mano. Não é muito a minha praia isso daí, não. Mas não, fica Aqui tá tranquilo. tudo em amigo, Vamos meu, fazer um fica à bate-papo vontade. lá e vai ser legal, né, você meu? falou que você nem E, percebeu, ó, cara, show de foi bola. tranquilo É. pra mim. É, show Espero de ter ajudado um pouco aí, Com esclarecer certeza. um pouco de dúvida. Né? Esclareceu, sim. Isso é bem bacana. O debate de né? mecânicos aqui, nós vamos chamar você, hein? E já vou É, lançar. Vai ter debate, hein? Bacana. Vai Alguns ser até mecânicos. faísca aqui. Cada um pensa de um jeito, às vezes. Não, Eu tenho minha opinião. Isso tem, igual é, hoje aqui, eu tinha minha opinião se tiver a de vocês. É isso aí, Mas com é muito bacana. respeito, né? Lógico, mas vai isso sair é faísca. essencial. Mas numa linha correta, né? Mas na linha, isso que é sempre bom, o gente, melhor né? pro cliente. É É. verdade, Mas, show de enfim, bola. assim, agradecer pela oportunidade mesmo, Pô, dizer mais nós, uma Robson. vez, vocês estão de parabéns por isso. Seria Obrigado. muito Robson, legal se no importante pra nosso nós. ramo, no nosso mercado, a gente tivesse realmente apostando para que essa iniciativa aí ganhe força, né? Obrigado Ganhe mesmo. força. Por quê? Vai Porque, ganhar, cara, sim. ainda que todo mundo precisa levar o pão para dentro de casa, tem, de certa forma, uma concorrência, mas, cara, você tem a sua forma de trabalhar, você vai conquistar os seus clientes, Verdade. Silvinho tem o dele, Isso. vai conquistar os clientes dele, né? E o que puder ajudar de informação. Pô, muitas vezes, assim, eu já presenciei casos, né? Às vezes tem um ferramental e a gente sabe que nem na oficina mecânica mesmo. Às vezes você vai comprar um joguinho de ferramenta para enquadrar ponto de sincronismo ali, já custa uma grana e é num carro que você sabe que você só vai mexer daqui, sei lá quantos anos de novo. verdade. Então, Aí você, pô, nunca tem um nem amigo deixa que lá no- tem um lá do amigo lado, que você já sabe que já investiu, vai lá e empresta. Aí outra hora ou você tem uma que ele não tem, ele vai emprestar a sua. Isso daí é hoje parceria, mesmo, cara. devolveu uma ferramenta minha lá, limpinha, ó. Fiquei mó feliz. Ah. Limpou direitinho. aí. Veio Então, mais limpa do que aí, foi. tá vendo? Parabéns, Lógico, Silvio. Cuidado, zelo, É a né? união, essa união isso, nossa isso é é muito muito importante. bacana, cara. Parabéns mesmo. Se Pode tiver outra citar nome de oportunidade, alguém aí pode se gritar, quiser, tá? Manda um abraço porque pra sua família aí, pode. curtinho Pode. legal. É isso aí. Cara, que nem falei, né, desde o começo. Na minha iniciativa, quando foi, a minha peça-chave foi minha esposa. Sim, Isso aí. né? Porque Qual é o nome dela? Elaine. Porque Manda um ela me abraço pra ela apoiou. Um abraço, meu amor, te amo muito. É isso aí. Isso aí. Ela que me Show de bola. apoiou na época, né? Falou, cara, a gente tava com a nossa filha, né? Hoje já tá com 11 anos. É. Mas tava pequenininha na época. isso. Ela chegou num ponto pra mim e falou assim, cara, vamos. Se precisar de fazer alguma coisa, de eu ajudar a complementar na renda até você se estabilizar, Show de bola, é eu isso vou aí. pra cima. Porque eu ali, com criança pequena, esposa dentro de casa, tudo, falando, não posso deixar a peteca cair, né? E ela foi de muita importância pra mim. Chegou junto lá e falou, não, vamos. E aí, que nem eu comecei a falar no começo,
ela trabalhava comigo, me ajudava, ia nas oficinas, fazia retirada, levava, dirigia o carro e tal. legal. Aí depois foi indo, eu consegui fazer uma contratação, outro, falei, não, então vamos tirar o seu time Que de legal. campo. Mas ela me ajuda nos direcionamentos ainda, às vezes estou com uma dificuldade, né? Fazer implantar alguma coisa diferente, tudo, peço conselho para ela, ela me ajuda. Isso é bem importante. Isso aí é muito uma mulher, bacana, né? Que nem fala, né? A Bíblia mesmo diz, a mulher sabe dificular, né? E ela tem sido muito sábia junto com isso. E meu pai também, no começo lá, sempre me apoiou, sempre teve por bons anos lá, junto comigo, trabalhando lá. Já era aposentado na época, tudo. Qual é o nome do Mas seu pai? é Rubens. Rubens, um abraço, Rubens. Certo, eu ia lá e tava Um abraço aí, pai. Aí, Abraço aí, senhor. o mesmo aposentado, ele ia lá, ficava comigo, trabalhava, vestia camisa sempre. Então, assim, e fora disso, cara, tudo a minha equipe, né? Porque, que nem fala, eu sozinho não conseguiria Não, atingir jamais. ou É fazer verdade. o que eu consigo fazer lá dentro hoje, né? Verdade. Então, graças a Deus, a toda a minha equipe lá, né? Hoje estamos com tá eu e mais 5 pessoas lá dentro, Certo. né? Legal. Tem Everaldo, tem Thiago, tem o Dito, tem o Isaac, tem o Zé, que são parceiros que eu sei que eu posso contar, né? Um abraço a todos aí, equipe. Sempre Abraço a todos. procura... El Shaddai, equipe El Shaddai. É isso aí. Shaddai. Sempre procura tentar fazer o melhor possível para direcionar e conseguir ensinar também, É isso aí. né? Para tentar ser um pouco de exemplo. Os meninos E lá, é gente isso, boa, cara. hein? Você, Silvio? Eu gosto lá do rapazinho lá que fica escutando som. Eu esqueci o nome O dele. Dito do Cabeçote. Ele lá e o moreninho lá dos brincos lá. Thiago. O Thiago, ele chega assim, ele chega meio sem graça falar com você assim e tal. Aí ele é meio tímido, parece. Não, mas os dois são caras super... sempre, todos sempre eles me lá. atendem. Sempre Hoje, me atendem. hoje Um abraço graças a a vocês Deus... todos da El Shaddai aí. Hoje, Não tem graças a como Deus, eu conversar aí. consegui fazer uma Abraço. equipe bacana, um pessoal Show de bola. honesto, né? Que não me dá trabalho, assim, com Muito relação bem. Isso é aí. importantíssimo. à qualidade do serviço e trabalho. isso Isso é bom. E isso aí. o ano que vem aumenta a equipe. Show de bola. Vão crescer. Deus que abençoe mesmo grandemente. Que Amém. entra bastante carro pra nós, que eu mando muito cabeçote Isso aí. pra você. Show de bola. É isso aí. Eu quero fazer um agradecimento a todos os meus clientes, a todos os mecânicos profissionais que passaram aqui até hoje, Abraço a todos. né? aí. A todos. Ó, Robson, muito obrigado Bacana. pela sua presença, é Legal. um prazer. Feliz. Agradeço a minha esposa, Jaqueline. Nossa esposa é fogo, né? É a o que base, né? segura a gente, É a a nossa base, base, né? É isso aí. Ela me apoia demais no meu trabalho, É nisso gostoso, aqui, né? ó. Quando você escuta, né? Fala assim, não, vai lá que eu tô com você, né? É. Nossa, isso aí tem dinheiro nem que pague. Um beijo à minha esposa, Jaqueline. Um abraço ao meu genro, Gustavo. E um abraço ao meu genro, João. Eu falo que esses dois meninos, eu verdade. Não quero que eu tão cedo, viu, Edgar? Os dois meninos de ouro, né? De verdade. Aí eu falo assim, ó, os últimos dos moicanos. Cara, não tem mais homem igual a eles, não, porque os meninos são excelentes. Ponta Bom demais, firme mano. mesmo. Bom, em todos os sentidos. Bacana. Eu não quero Um escutar abraço, essa palavra João tão e cedo. né? Gustavo. Eu não quero escutar essa palavra tão Só cedo. tem pai né, de cara? menina aqui, mano, porque eu também tenho duas. Uma de 7 e uma de 11. É. Eu tenho uma de 1 ano e 7 meses. Te amo, filho. É isso aí. E para finalizar, o Robson, a nossa filosofia de trabalho aqui é isso aí, é unir, fazer a união dos mecânicos, esse negócio de guardar para si, guardar informação para si. O que você vai ganhar com isso? A gente não vai ganhar nada com isso, Não. né? Isso é coisa antiga, né? É. Então, se a gente espalha informação, É isso aí. a gente resolve as coisas muito mais rápido. É isso aí. Um ajuda o outro. Ninguém está cobrando informação, não, entendeu? isso aí. É. É te dar informação de É isso graça, aí. É porque eu ajuda digo, o próximo. né? Uma assim. coisa, às vezes alguém chega até você precisando de uma informação, mas vai chegar um dia que você também vai precisar de Com informação certeza. de alguém, cara. Com Então, certeza. nesse mundo, Né? ninguém faz Não nada sabe, sozinho. Não sabe. E junto a gente é bem mais forte. Com certeza. Não vai perder cliente por esse motivo, não. Não vai, jamais. 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 Você vai Tá? ganhar cliente. É a nossa Essa é a filosofia de realidade. trabalho, é. É isso aí. Levar informação aí, É isso aí. mecânica em pauta. É isso aí. Show. Informação até vocês. Parabéns. Show de bola. Bacana. Encerra aí, Silvio, para nós. Todos vocês aí que vai assistir esse vídeo aí, esse podcast aí, deixe seu like, compartilha, nos Deixa ajude as a crescer perguntas aí também, que quiser manda perguntar. pergunta aí. Nós está aí para responder também. E show de bola. Obrigado aí, Robson, pela sua Valeu. presença. Conheço o Valeu. Robson aqui faz anos. Obrigado, meninão. Robson. Muito prazer, isso viu? aí. Parabéns presença pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo. Que Deus continue te abençoando Amém. muito, você e Em sua nome de família. Jesus. E que é isso aí.
Abraço a Oficinas todos de os Mogi clientes. das Cruzes aí. Oficina de Mogi das El Cruzes, Shaddai, região. retífica de É motores. isso aí. Linha pesada e linha leve. Francisco Rodrigues Filho. Isso. Então eu falo Mogi Guararema. Era em César de Souza. É mais fácil. É, Na Mogi avenida. É isso aí. Francisco Rodrigues Filho, 4860. Aí, procura o Robson lá, os meninos lá, Fechou. que eles vai, beleza? Um abraço a todos. Abraço. Valeu, Deixe gente. seu like, Obrigado aí. compartilha e tamo junto. Isso aí. Abraço. Mecânica em pauta. Mecânica em pauta. É nóis. Aí.